bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live do portal Urotrends. Eu agradeço mais uma vez o convite para poder coordenar esses trabalhos. E o portal Urotrends é um portal que tem no seu cerne resumos, né, de trabalhos científicos feitos por experts na área, editores que realmente são dedicados ao assunto. E isso torna o portal bastante especial, porque os artigos eles estão aí, muitos já com resumos, mas a grande questão é a seleção desses artigos e o ponto de vista que sempre contém, esses resumos contém um comentário editorial. E, além disso, você tem lá o calendário dos principais eventos, últimas notícias, e você pode acompanhar tudo isso tanto pelo site Urotrends.com, como também pelo Instagram, onde você vai ter todos os conteúdos, vai ficar sabendo das novidades e atualizações. E para quem está com a vida mais corrida, acompanhar esses conteúdos por áudio através do Spotify. E hoje o Jornal Club é bem interessante, é um Jornal Club voltado para a área de andrologia, e nós vamos contar aqui com uma fera da área, o Dr. Marco Túlio Cavalcante, já desde sempre, né, desde que se conhece Marco Túlio Cavalcante, dedicado à área de andrologia, é o editor da seção de andrologia do portal Urotrends e conta com a ajuda aí de autores que também vão estar compondo a live de hoje. Nós vamos estar com o Dr. Rafael Lopes, que é o fellow, né, do seu serviço de andrologia, apresentando os trabalhos. Pediria, então, que a produção aqui pudesse colocar os colegas aqui na live conosco. Bem-vindo, Marco. Uma alegria estar com você aqui. Boa noite, Daniel. Para que você coordene aí toda essa sessão, que você é um expert fera na área. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Realmente é uma revista que está sendo um sucesso e vai ser ainda mais pela inovação, né? E pela facilidade ao acesso de informação de qualidade para todos os colegas que estejam buscando isso. Então, parabéns pela iniciativa. Legal, Marco. Então eu deixo com você aí para seguir, apresentar o Rafael e já ir pedindo os artigos à medida que você achar importante. Eu vou estar aqui nos bastidores acompanhando tudo isso e quem sabe um comentário ou outro, uma pergunta para estimular aqui a nossa discussão. Combinado. O Dr. Rafael é nosso fellowship aqui no Instituto, está passando o ano, está desempenhando um ótimo trabalho e agora vamos discutir aí alguns artigos. Pode começar, Rafael. Tá bom, boa noite. Obrigado ao Dr. Daniel e ao Dr. Marco Túlio pela oportunidade. A gente vai estar apresentando aqui 3 artigos que eu separei aqui já ao longo da discussão com o Dr. Marco Túlio. E vamos lá, então, né? Vou começar com esse primeiro artigo. É um trabalho, uma revisão que foi publicada em maio de 2024 no Sexual Medicine Reviews. Aborda sobre as lesões iatrogênicas em reservatórios de pacientes com prótese inflável durante cirurgias urológicas. O slide eu passo aqui. Bom, então, o número de implantes de próteses infláveis aumentou muito ao longo dos últimos anos, né? E isso também aumenta a chance de lesões iatrogênicas em reservatórios, né, através de cirurgias pélvicas de modo geral. E aí o objetivo desse trabalho foi justamente revisar os casos que tem de lesão iatrogênica em reservatórios durante essas cirurgias, mais especificamente no âmbito de urologia, né, cirurgias urológicas. Foi feito um estudo de revisão de base de dados, de escopo, com a base de dados do PubMed, e nesse trabalho foram incluídos 3 estudos que vão abordar sobre essas cirurgias em questão de lesão do reservatório. Os critérios de inclusão, então, foram estudos sobre as cirurgias pélvicas urológicas incluídas em pacientes que tinham prótese peniana inflável. Apenas um artigo que não tinha todos os seus dados publicados foi excluído. Não foi abordado nenhum recorte temporal ali, foi basicamente pesquisada toda a base de dados. Nos estudos foram citados algumas cirurgias,
desses 13 estudos, 8 delas abordavam prostatectomia radical, 2 estudos falavam sobre cistectomia, outros 2 estudos falavam sobre lesões relacionadas ao urolift e um estudo abordando relacionado a cirurgias escrotal. As complicações elas foram variáveis ali entre perfurações diretas do reservatório, infecções, sintomas locais, né? E, curiosamente, não houve nenhum dano descrito ao cilindro ou à bomba da prótese. Foi realmente relacionado mais a reservatório, foi o componente mais afetado. No trabalho, eles também relatam um caso relacionado à lesão de reservatório que ocorreu com um paciente que foi realizado um urolift com um dos autores do trabalho. É um paciente de 66 anos, que tinha uma prótese inflável desde 2018, foi submetido a um procedimento de urolift no ano de 2023 e logo no pós-operatório, já imediato da cirurgia, não conseguia mais inflar sua prótese. Ele realizou uma tomografia que provocou que foi detectada uma lesão do reservatório, que ocorreu por causa de um dos implantes do urolift, e depois de 4 semanas ali após a detecção do problema, foi feita a troca com sucesso e sem maiores problemas para o paciente. E a conclusão dessa revisão, ela demonstra ali que a principal mensagem desse artigo ali, que ele traz ali para a gente, é que não tinha diretrizes padronizadas para lidar com esses pacientes que têm prótese inflável, né? E são submetidos a outras cirurgias pélvicas. Eles propõem até um checklist que passa por todas as etapas de pré, intra e pós-operatório e enfatizam a necessidade de um planejamento cirúrgico, um segmento mais próximo desses pacientes, principalmente com um suporte de uma equipe andrológica especializada no manuseio da prótese, né? Muitas vezes o paciente que vai estar fazendo a cirurgia urológica não tem esse acesso a equipe ali vai fazer uma cirurgia de câncer de próstata, uma prostatectomia, uma cistectomia, às vezes não está lidando com o manuseio específico da prótese e acaba necessitando do suporte de uma equipe andrológica especializada nessa questão. Então, isso é interessante porque a gente está falando de cirurgias urológicas feitas por urologistas que, teoricamente, têm uma noção ali de onde é para ficar o reservatório ou não. Se a gente for ampliar isso aí para cirurgiões gerais, que vão operar hérnias, outras abordagens pélvicas, né, entre proctologistas, então essa taxa de lesão deve ser ainda maior. O que a gente recomenda sempre, quando for abordar uma cirurgia pélvica, principalmente fazer uma tomografia, uma ressonância, localizar bem o reservatório. Porque o local do reservatório não é padronizado, não necessariamente no mesmo lugar. Pode estar no espaço de retos à direita, no espaço de retos à esquerda, pode estar submuscular baixo, submuscular alto, pode estar retroperitoneal. Então, é sempre bom você, antes de fazer uma abordagem, uma cirurgia pélvica num paciente com prótese peniana inflável, ter um exame de imagem que diagnostique exatamente onde o reservatório está e faça um plano para evitar de entrar nessa cápsula desse reservatório, um plano bem feito para evitar até infecções também, além de lesão do próprio reservatório. Então, esse é um estudo que é único, né? Não tem outros estudos que mostram isso. A gente achou interessante para chamar essa atenção ao urologista. O Rafael comentou sobre a questão do reservatório. Esse estudo só foi falando sobre lesão de reservatório, mas a gente sabe que na cirurgia urológica se lesa principalmente o cilindro, quando vai entrar ali para fazer um RTU, para fazer algum procedimento uretral, você tem ali muita erosão, extrusão do cilindro nessas abordagens. Então, era isso sobre meus comentários. Oi. E uma pergunta para você. Nós discutimos muito isso no dia a dia, né? O paciente que tem problema de próstata, né? Então, que é um cometimento muito prevalente no homem, seja por hiperplasia de próstata ou esses casos de câncer. E nas nossas conversas, a gente sempre pensa numa abordagem abdominal, justamente para não ter isso aí que você falou, né? Da lesão do cilindro. Agora, me veio aqui a cabeça, né? Nós vimos aqui nesse trabalho, quando teve aqui na abordagem de prostatectomia radical, um apresentou infecção do reservatório, 2, quadro de edema e dormência peniana. Eu não consegui muito bem ver a relação disso, queria que você, se conseguir explicar por que será que pode acontecer isso. E quando eu vejo alguns casos de prostatectomia radical, que eu participo das cirurgias,
eu vejo que às vezes dá entra ar mesmo, né? Do CO2 e dá aquela distensão da bolsa testicular, fica bem grande, bem edemaciada, bem inchada, porque infiltra mesmo, né? O subcutâneo. Talvez ali para o cilindro que está dentro do corpo cavernoso não vai ser um grande problema, mas ali de repente para o pump, talvez, aqui não foi descrito nenhum problema de pump. Então eu queria que você falasse como é que você vê esses aspectos. Se dá para explicar por alguma razão, por que você teve esse quadro de edema e dormência peniana e ereção dolorosa. Você consegue ver alguma correlação? E como você, um andrologista tão experiente, vê essa questão da abordagem por via robótica? Para o seu reservatório lá, ela é bem segura? Como é que você vê isso? Bom, eu sempre oriento meus pacientes, quando forem que vão ser submetidos a cirurgias pélvicas, me contactarem para eu ligar para o cirurgião ou para eu participar da cirurgia para orientar tudo. A gente sabe que a antisepsia e a asepsia de uma cirurgia de prótese é totalmente diferente de outra cirurgia. A gente vê nos hospitais só passando álcool entrando na cirurgia, não tem degermação, não tem muita coisa. Na cirurgia de prótese é totalmente diferente. Então, a gente orienta sempre uma abordagem como se fosse até expor ali os componentes. Esses efeitos colaterais da prostatectomia é porque viola as faces que comunicam com o escroto e podem comunicar com o reservatório. A abordagem da prostatectomia pode ser extraperitoneal ou intraperitoneal. Nesse caso, os casos que eu entrei junto, né, dos meus pacientes que tinham prótese peniana inflável, o reservatório estava no espaço de Retzius e era uma prostatectomia transvesical, né, por HPB, e nem viu o reservatório, nem entrou ali na cápsula dele, então não teve violação, não teve comunicação de urina ou de qualquer fluido com o reservatório. O reservatório fica ali bem encapsulado e o ideal é que realmente a gente não veja ele. Então, a orientação que o cirurgião robótico tem que ter realmente para preservar ao máximo. E essa dormência, esses sintomas penianos que podem ter acontecido por alguma lesão do plexo nervoso que cobre ali realmente, que recobre ali a próstata, que tem pacientes que podem realmente apresentar essa queixa no pós-operatório, né? Perfeito, muito bom. Essa era a dúvida aí, que eu acho que muita gente tem essa dúvida mesmo. A violação das fáscias pélvicas que comunicam, né? E, teoricamente, né, na prática também, a gente vê que essa comunicação pode predispor à infecção. O que eu sempre recomendo também é um antibiótico profilaxia, igual como a gente faz na prótese. Então, pode deixar aí um tempo maior de antibiótico no pós-operatório, ficar de olho para qualquer sinal de infecção, inflamação, sinal de flogose. Aí já entra com protocolo realmente de câmara hiperbárica, antibiótico terapia. Então, por isso que esses pacientes, o ideal é ele ser seguido pelo cirurgião de prótese mais o robótico. Com certeza, esses índices cairiam bastante se tivesse esses cuidados, né? Aham. Legal, muito, muito instrutivo aí. Acho que podemos passar para o próximo, né? Vamos lá. Então tá, o próximo artigo que eu trouxe aqui, ele aborda sobre uma publicação do Sexual Medicine, Journal of Sexual Medicine, de setembro de 2024, e ele fala sobre o desfecho da remoção de reservatórios de próteses penianas infláveis em uma ampla corte multicêntrica de 7 anos ali, né? Uma única instituição que fez esse estudo ali durante 7 anos. Foram feitas cirurgias de revisões de prótese peniana são relativamente frequentes, mas a decisão de remover ou não o reservatório não é obrigatória, né? Não é algo trivial, ela envolve riscos técnicos ali relacionados à remoção. E esses desfechos, eles são pouco estudados. Então, a ideia do trabalho é justamente angariar maior investigação a respeito dessa temática. O desenho do estudo ele é uma coorte retrospectiva que foi feita durante 7 anos, de 2011 a 2018. Abrangia 6 instituições, onde ao todo foram 215 pacientes selecionados que foram operados por cirurgiões de alto volume, e o artigo considera cirurgiões de alto volume
médicos que têm mais de 50 implantes de prótese peniana infláveis por ano, incluídos pacientes com necessidade de revisão ou explante da prótese, e que aqui excluído pacientes que precisaram fazer algum procedimento de incontinência urinária associado. Dessas cirurgias, desses 215 pacientes, 171 deles foram revisões e 44 acabaram, foram explantes de todos os componentes da prótese. E 172 dos reservatórios estavam localizados em espaço retropúbico, espaço de Retzius tradicional, e 43 reservatórios estavam em posição ectópica. Os principais motivos de cirurgia foram por mau funcionamento, 61% deles, mau posicionamento da prótese, né, dos elementos, ou por infecção em 16% dos casos. Quando os reservatórios foram retidos na cirurgia, qual é o motivo que justificaria essa decisão do médico, do cirurgião? Em 59%, quase 60% das vezes, foi por reutilização para reaproveitamento daquele reservatório e reutilização dele na colocação da prótese. 18% para evitar lesões de estruturas adjacentes, 9% por dificuldade técnica na remoção daquele reservatório, e outros 14% não tiveram sua justificativa relatada em prontuário. As principais complicações pós-operatórias relacionadas, na verdade, foram descritas apenas 3 casos de complicações, então foi considerado algo raro, mas foram potencialmente graves. Um caso em reservatório retropúbico, ele tinha uma perfuração vesical. Em outro caso, uma avulsão de vasos epigástricos, que foi um caso relacionado à posição ectópica do reservatório. E um último caso de infecção tardia, relacionada a um reservatório retido, em que depois de 4 anos o paciente evoluiu com uma fístula relacionada ao reservatório. O acesso cirúrgico desses pacientes para remoção do reservatório, dos 215 casos, apenas 15 pacientes desses necessitaram realizar uma compreensão para poder abordar o reservatório e retirar ele. Mas como foi no caso de pacientes de reservatório ectópico, o que indica uma maior dificuldade de acesso e visualização nesse caso nesse tipo de posição do reservatório. Quais foram as principais lições trazidas pelo estudo aqui, né? Que mesmo para cirurgiões experientes, a retirada do reservatório ela exige uma atenção importante e redobrada ali nesse caso. Ela pode ser muito desafiadora até a abordagem ali, principalmente em casos que não são conhecidos ou que são estranhos para o cirurgião, né? E a avaliação pré-operatória com um exame de imagem é sempre recomendada e é sempre fundamental nesse caso, que o Dr. Marcos citou no artigo anterior, o uso de uma tomografia, o uso de uma ressonância nesses casos de pacientes com prótese inflável. Tem um reservatório, ele é importante na avaliação aqui também nesse caso, pensando na questão de fazer uma retirada do reservatório, uma reabordagem dessa prótese. E a vantagem na questão da contraincisão ali, que aumenta a segurança em casos principalmente de reservatórios ectópicos. Boa. Só como realmente comentário, então o reservatório, ele é um dos componentes da prótese inflável que menos dá problema, mas é o mais difícil de retirar. Ele está profundo e é a potencial lesão grave que a gente tem com o reservatório. Você tem o potencial de uma lesão de alça, você tem potencial de lesão de bexiga, você tem potencial de lesão de grandes vasos. Então, aí é onde a gente tem que ter mais atenção. Realmente, a gente tem que ter exame de imagem para pré-operatório, para realmente estudar aonde está esse reservatório. E você pode deixá-lo, né, drain and retain, nas cirurgias de revisão, em alguns casos, né? Como o Rafael citou, só que é contraindicado, totalmente contraindicado, que às vezes um urologista está vendo aqui e infelizmente eu vi isso na prática, aqui no meu consultório, de chegar um paciente que estava com infecção, ele tirou a prótese, mas deixou o reservatório. Então, infecção é uma contraindicação absoluta para você deixar reservatório, porque está tudo infectado, ali vai fazer um abscesso, e foi o que fez. Então, o caso da gente deixar o reservatório, realmente, quando tiver muito difícil de fazer uma retirada,
ou então, que aí você não vai usá-lo, né? E aí, nesse caso, eu recomendo fixar o tubo, porque se por acaso o cirurgião que colocou deixou esse reservatório intraperitoneal e você só corta o tubo e deixa ele solto, o reservatório fica intraperitoneal e vai para onde ele quiser. Aí pode destruir, pode erodir, pode fazer dá muitas coisas. E isso está descrito também na literatura. Então, drain, retain and fix. Tá? Aí a gente é só um complemento a isso. E quando a gente usa o mesmo reservatório? É quando a gente vai trocar uma prótese por falha mecânica breve. Então, tem 3, 4 anos, 5 anos de prótese. Falhou. A falha foi no pump, foi no cilindro. O reservatório tá bom? Tá no lugar bom? Você pode deixar o reservatório lá. E aí você não mexe nele. É bom para o paciente, é bom para você. Marco, e agora eu queria saber o seguinte, você falou nisso de uma forma bem geral, né? Na prática, para quem está nos ouvindo, vai ser muito elucidativo. Você que tem alto volume, é diferente. Tudo que a gente vai falar aqui com você é um pouco diferente do urologista que faz pouca prótese. Eu já sei que você tem essa recomendação sua, que casos de prótese inflável sejam recomendados, sejam realizados em grandes centros, onde a pessoa tem grande experiência, pelo universo quase infinito, né, de tantas potenciais complicações que podem ter. Então, dando esse cenário, que eu vou fazer essa pergunta para você, como que é no dia a dia? Você tem essa dificuldade que relata assim no trabalho, de 215, 44 foram deixados? Isso aí na sua prática, ela acontece mesmo de ter reservatório que é bem difícil de tirar? Na verdade, não. Eu nunca precisei fazer contra-incisão. Eu nunca precisei fazer contra-incisão para tirar reservatório. Felizmente, eu troco muito pouca prótese minha, porque a prótese é trocada por 3 coisas. Mau posicionamento, que aí no nosso caso é 0, graças a Deus, porque aí é falha técnica. Mau funcionamento, que aí é uma coisa da prótese mesmo, né? Uhum. Então, isso aí a gente não pode interferir, então é um percentual da prótese. E infecção. Então, também a gente tem uma taxa muito baixa de infecção. Infecção você tem que tirar o reservatório. Mas, assim, respondendo a pergunta diretamente, na prática eu nunca precisei fazer contra-incisão para tirar reservatório. Eu nunca tive problemas em tirar o reservatório. É uma hora da cirurgia que é de atenção e de atenção. A gente precisa de um campo maior. A gente precisa trocar a ponteira do bisturi por um bisturi elétrico por uma ponteira maior para alcançar a profundidade. Você precisa de um foco de luz específico. E é isso. Mas dá para tirar. Nunca precisei fazer contra-incisão. E não costumo fazer drain and retain. Eu tento ao máximo tirar tudo. Por quê? Porque se o paciente precisar de outras cirurgias na frente, daqui a pouco esse paciente vai ter 3 reservatórios, 4 reservatórios no corpo dele. Entendeu? Sim, então, sim. Por exemplo, principalmente um paciente jovem, aí você deixa o primeiro, aí daqui a 10 anos você vai trocar de novo, você deixa o segundo, daqui a pouco ele está cheio de reservatório ali, inutilizado, né? Então, eu sempre tento tirar e nunca tive problema na retirada. Perfeito, Marco. Obrigado aí, viu, por compartilhar a sua grande experiência. Importante isso. Beleza, podemos passar para o nosso terceiro e último artigo aqui, né, do Journal Club. Está sendo muito bom aqui, baita revisão de coisas bem complexas aqui da área. Então, vamos lá. Esse último artigo aqui é um artigo já abordando a questão de seleção de paciente e aconselhamento de paciente, principalmente no pré e pós-cirúrgico, né? É um trabalho que aborda essa mais focado na parte de pacientes andrológicos mesmo, né? Tentando ajudar ali numa seleção adequada dos pacientes que são candidatos à cirurgia. Então, a importância desse artigo, né? Ele tem uma premissa de que boa parte de alguns, vamos colocar assim, insucessos, né, das cirurgias andrológicas, elas não se devem necessariamente a uma falha técnica, mas sim a uma seleção não adequada do paciente, o que acaba levando a uma comunicação ineficaz com esses pacientes em relação principalmente a expectativas, né? Então, isso pode gerar complicações físicas, frustração, acaba levando a ações judiciais contra o médico, e até mesmo um prejuízo psicológico para o paciente. Então, a habilidade do cirurgião ali de identificar
Já na primeira consulta, no primeiro contato do paciente, essas características que vão ser citadas mais adiante ali podem ajudar nesse aconselhamento do paciente e nessa abordagem com esse paciente que está chegando para você no consultório. Então, o objetivo do artigo foi criar ferramentas práticas para ajudar na seleção apropriada desses pacientes, identificação desses pacientes e na estruturação de aconselhamento pré-operatório para esses pacientes. A base do artigo, basicamente, foi uma experiência clínica dos autores, associada à literatura científica, né? É uma revisão narrativa que não teve abordagem de paciente específico, não teve entrevista, realmente é um relato quase que de experiência e revisão de literatura dos autores. Os principais pontos abordados foi a redefinição desse conceito de sucesso, que não pode se tratar somente de uma cirurgia feita, muito bem feita, que vai desde uma abordagem pré-operatória, uma boa montagem de relação médico-paciente, a cirurgia bem feita e o pós-operatório com a recuperação completa do paciente, ao grau de satisfação, a satisfação do paciente sendo atingida ali em todos os pontos, atendendo à expectativa desse paciente. Então, identificar os fatores que aumentam o risco de insatisfação e a proposta dessas estratégias práticas de abordagem com esses pacientes, então, que a gente vai colocar. Então, como ele separa os pacientes de alto risco? Eles criaram um mnemônico chamado CURSED, que traz algumas características, resume algumas características dos pacientes, um potencial de oferecer essa maior dificuldade na abordagem para os pacientes cirúrgicos, né? Então, são perfis que vão desde um paciente compulsivo, obsessivo, até pacientes que têm uma negação da sua realidade clínica, não se lidam bem com o diagnóstico da doença, também são entre aqueles que passam por cirurgiões, ou surgeon shopping, exigem resultados irreais ou resultados que são não reais, né, as expectativas irreais do seu caso, tem transtornos psiquiátricos associados, ou então não tratados. Então, são perfis todos que exigem uma atenção muito redobrada na hora de abordar no seu consultório. Novamente, falando sobre a questão do que ele trata como sucesso, é um sucesso que envolve tanto o paciente, o cirurgião, relacionado ao histórico clínico do paciente. Depende de toda uma interação dessas características. Os pacientes são emocionalmente mais instáveis, que têm expectativas irreais, ou que são de baixo volume, tem maior risco de ocorrer, de levar a um grau de insatisfação. Então, a recomendação mais clara do artigo que o autor traz na conclusão é o paciente, o médico ser mais realista, gastar um tempo maior no pré-operatório, apresentando uma comunicação clara, empática, sendo realista e abordando de forma sincera toda a evolução, todos os problemas, todas as dificuldades daquele processo de pré-cirurgia, durante a cirurgia, intraoperatório e após a cirurgia, né? E usar ferramentas estruturadas, materiais educativos e algum apoio psicológico, se necessário. A seleção criteriosa, ela ajuda para evitar complicações, e quando a gente fala complicações, não são só complicações relacionadas à cirurgia em si, como entram também a questão de complicações relacionadas à satisfação, ao grau de expectativa não atendido do paciente, até mesmo envolvendo a questão de processos judiciais relacionados em cima do médico ali, que podem vir a gerar um transtorno para aquele profissional. A mensagem final é que a seleção e o aconselhamento não são etapas meramente burocráticas, são partes essenciais e fundamentais ali daquele sucesso que o médico está buscando, sucesso de tratamento daquele paciente. Então, quando bem conduzidas, essas etapas, elas podem evitar grandes frustrações para todos os envolvidos, tanto o paciente como o cirurgião e toda a sua equipe. Sempre lembrar que o aconselhamento faz parte do tratamento, isso é fundamental, isso faz parte do relacionamento médico-paciente, e sempre que necessário acabar envolvendo uma equipe multidisciplinar com um apoio psicológico, psicoterápico, psiquiátrico eventualmente, e é isso aí. Bom, esse artigo é um artigo realmente de experiência que eu trouxe aqui do London Trust, que realmente ele sintetizou ali a vida do
do cirurgião protético, né? Essa é a rotina e, principalmente, esses pacientes, eles procuram geralmente cirurgiões com mais experiência, porque eles depositam ali todas as cartas nele, e não é só um, como o Rafael falou, eles vão em vários, tem uma lista de questionário grandes. Então, o que eu falo pro Rafael sempre, a gente sempre vai operar alguma letrinha dessa. Vai ter. Se a gente não quiser operar nenhuma letrinha, não vai operar nada. Sempre vai ser uma letrinha. O que não pode ter é 3, 4 letrinhas. Aí já complica, entendeu? Então, mas alguma letrinha dessa vai ter. Então, sempre é bom realmente você escutar o time todo, ver como o paciente se comporta desde a recepção. Às vezes é um paciente que é muito bom com você ali, tal, mas ele é grosso com a sua secretária, ele realmente é extremamente mal educado e agressivo com o seu time, com você ele é legal. No pré-operatório, né? Se acontece qualquer coisa, então a coisa pode mudar da água para o vinho, né? Quer dizer, água para o vinho não, do dia para a noite, né? Então, de uma hora para outra. E realmente tem que prestar atenção nesses sinais, trabalhar bem o paciente no pré-operatório, aconselhamento, termos, né? Essa cirurgia da andrologia, ela mistura 3 coisas. Ela mistura urologia, funcionalidade, ela mistura um pouco de cirurgia plástica, não é estética a cirurgia, mas ali tudo que você fizer vai estar para fora, vai estar externo, o paciente vai ver, diferente de uma cirurgia que você faz por dentro, que ele só vê o ponto da pele, ali ele vê qualquer coisa que você fizer, vai realmente impactar na estética e naturalidade do pênis dele, ele pode reclamar. E também a parte psicológica e psiquiátrica. Então, junta 3 especialidades, você tem que dominar essas 3, juntar tudo para poder realmente desempenhar um bom trabalho e não se complicar, né? Na esfera jurídica, pessoal, profissional. Então, realmente é um nicho bem específico. Bem interessante isso que você falou. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando aqui algumas cirurgias plásticas. A maioria delas é estética e psicológica, não tem tanto a parte funcional, né? Então aqui é a grande questão, né? Vai ter que estar ali o membro ali funcionando, né? E quando é uma prótese inflável, inflando e desinflando, então tem que ter esse funcionamento também legal para performar, né? Como você busca muito aí nos seus pacientes. O grande mentor, né, de todos aí da cirurgia protética, Dr. Steven Wilson, correto? Falei o nome correto, né? Exatamente. E também tive a oportunidade de ficar com um dos discípulos deles direto, né, o Gerard Henry, e tive a oportunidade de ganhar aquele último livro que ele escreveu lá, um compilado, junto com o Tobias Cole, né? E aí uma das frases célebres dele é: nunca opere um estranho, né? Que você tem que conhecer, né, seu paciente. E realmente isso que você falou, Marco, quando a gente faz, por exemplo, cirurgia de próstata, que eu faço mais, eu sempre falo, a urodinâmica é muito boa, porque ela é um grande revelador. Ali na hora da urodinâmica, se a pessoa começa a falar palavrões e, né, ter uma atitude, eu gostei muito do seu ponto de vista, como se relaciona com o restante da equipe. Às vezes tem um respeito muito grande com o médico, até que vai tudo bem. Então é interessante isso. E talvez até algum paciente possa ver esse conteúdo um dia, né, que vai estar aqui na internet, saber que cirurgiões também analisam o perfil dos pacientes, não só para ver se ele tem condições psicológicas para ir para uma cirurgia, mas também se há uma segurança da nossa parte em operar o paciente. Então, eu acredito que isso é um amadurecimento. Nós, cirurgiões de alta performance, conversamos muito sobre isso, né, Marco? Tivemos já algumas conversas de pacientes, vamos fazer esse caso, não vamos fazer esse caso, e realmente é muito importante, né, ter essa equipe, a equipe para você poder conversar isso, discutir, e é muito legal, muito mesmo, ouvir isso de você, e ter tido hoje essa experiência de poder abrir e dar umas opiniões numa área que não é tanto meu dia a dia, com um expert, né, tão grande como você. Foi muito legal, Marco, eu gostei muito de ter participado, queria parabenizar também o Rafael pela forma concisa que apresentou os trabalhos e certamente abraça essa oportunidade aí que você está tendo esse ano com o Arco Túlio Cavalcante. Realmente é uma experiência, como os americanos gostam de falar, lifetime experience, né? É para a vida inteira. Então, legal, legal. Deixar aí para as considerações finais.
de vocês. Eu acho que o Rafael primeiro, fala aí, Rafael, um pouquinho como é que foi aí participar e a sua experiência na área, como é que está sendo, e passamos para o Marco encerrar essa live. Tá, joia. Eu agradeço mais uma vez, doutor Daniel, pela oportunidade aqui também de estar compartilhando não só o convívio aqui com o Dr. Marco Túlio, mas a questão de apresentar para os colegas um pouco da andrologia, que a gente vê ainda que é um pouco, às vezes, estranha para muitos urologistas até mesmo, e principalmente para outros especialistas, mas que para a gente que vive isso aqui, respira isso aqui agora, desde que eu cheguei aqui no Fellow, desde março, é uma experiência única, uma experiência incrível, que eu posso dizer para o Dr. Marco Túlio que eu aprendi bastante coisa já aqui com ele, tem muito ainda para aprender, estou sugando a alma dele aqui para poder absorver todo o conteúdo e tudo que ele tem para ensinar, que é muita coisa, é muito valoroso. São experiências cirúrgicas, experiências profissionais de consultório, de como lidar com o paciente, como a gente viu nesse último artigo. Então, são coisas que a gente não tem nem como agradecer mesmo, é só aproveitar agora e aproveitar a oportunidade. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Um abraço. Então, vou parabenizar o Rafael pela apresentação. Parabéns, Rafa. Foi bem, realmente, como o doutor Daniel falou, foi bem conciso. Você estava desempenhando aí fazendo um excelente trabalho aí esse ano. Espero e fico feliz que esteja gostando. E também agradecer ao doutor Daniel Moser pelo convite, pela confiança, além da nossa amizade, que eu prezo muito, porque realmente é um médico ímpar em todos os aspectos. Aspecto técnico, nem se fala, aspecto científico, humano, inovador. Então, realmente, a busca pela excelência em todas as áreas é o que eu acho que mais me admira aí no Dr. Daniel Moser. E esse projeto é um projeto realmente pioneiro, e tem tudo para realmente ser aí um grande diferencial para os urologistas, os outros colegas que queiram absorver aí tudo que a Urotrends tem para oferecer. Então, obrigado aí pelo convite, e estamos juntos nessa. Em breve estamos com mais uma aí. Vamos rodar mais as outras áreas da urologia e logo, daqui uns meses, voltamos com mais andro aí. Então, você que está aqui a acompanhar, todos esses resumos estão lá no portal do Urotrends. Você pode acompanhar as tendências, os resumos, os artigos. Um ótimo canal de atualização que eu mesmo uso para me atualizar em áreas que eu não trabalho com tanta frequência no meu dia a dia. Então, um abraço a todos. Agradecer a produção aí também que conduziu essa live. E até a próxima. Em 15 dias tem mais live. Provavelmente vai ser sobre oncologia, uro-oncologia, sobre o congresso ASCO Reviews. Nos falamos então. Até mais. Um abraço.